Fala, massa atleticana, meu nome é Vitor Barbosa. Hoje tem Galo e eu tô aqui com o Pedro, tô aqui com o Rodrigo. O Fred não tá aqui participando deste vídeo, mas ele vai participar de outros. Tem muito programa bacana para rolar aqui no canal que a gente inaugura hoje. Hoje tem Galo, hoje tem essa inauguração do canal. Fica com a gente vai debater um pouquinho daquilo que o Galo pode fazer para superar o Atlético do Paraná na partida de hoje, que acontece no Independência, às 9 horas. O Atlético do Paraná pode vir um pouco mexido, até porque tem jogo na Libertadores, e o Galo, que já vem sendo modificado ao longo dos jogos por Eduardo Coudet. É isso aí, dá boas-vindas ao pessoal aí que está acompanhando o nosso primeiro pré-jogo, né, aqui do canal Fred Augusto. Vão ter muitos aí, pré-jogo, pós-jogo, e muitas novidades também, conteúdo diferenciado que vocês não veem em nenhum outro lugar que a gente vai trazer aqui para vocês. E hoje falar um pouquinho sobre esse jogo, que deve ser muito difícil, apesar de talvez o adversário não vir com a força máxima, né? Mas a gente vai debater daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Fala pessoal, fala massa atleticana, prazer estar aqui nesse primeiro pré-jogo. É isso que os meninos falaram, um jogo importantíssimo para o Galo, para buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e já alavancar uma boa fase na fase da Libertadores, né? Então a gente vem aí com essa dúvida como que o time vem, tanto do Atlético Paranaense quanto o Galo, e a gente vai debater sobre isso. Eu vou passar aqui rapidinho o time que o Atlético do Paraná usou no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Partida que ele perdeu por 2-0 fora de casa, no Maracanã. E partida essa que ele já poupou alguns jogadores. Então, assim, a gente está fazendo aqui uma projeção, uma suposição de que, primeiro que o Atlético do Paraná viaja para Minas Gerais, depois viaja para o Paraguai, porque joga contra o Libertad também fora de casa pela Copa Libertadores. Então, a gente imagina que, da mesma forma que poupou contra o Fluminense, o time vem alterado para esse jogo contra o Galo no Independência. Contra o Fluminense, eles foram a campo com o goleiro Bento, a defesa com Thiago Heleno e Pedro Henrique, Madison na direita, Pedrinho na esquerda, a dupla de volantes com Fernandinho e Eric, e 3 meias ali, né, com 2 pontas, né? Thiago pela esquerda, Coelho na direita, Citatini no meio e o Pablo, atacante, ali como centroavante da equipe. O Galo tem uma dúvida aí, né? Uma questão do Hulk. Se vai poupar o Hulk, se vai aguardar um pouquinho mais, se vai segurar um pouquinho mais o craque do Galo para os próximos compromissos. Mas o time do Coudet tem mexido bastante no time. A gente viu, ora o Pedrinho atuando, que lesionou, ora o Edenilson, ora o Zaratio, o Igor Gomes, que vem ganhando oportunidades também, ganhou uma oportunidade diante do Brasil de Pelotas. Jogou muito bem no primeiro tempo, na minha opinião, conseguiu distribuir bons passes, conseguiu jogar uma bola longa, entregou bastante com intensidade. Tem o Patrick, que normalmente entra como meia pela esquerda, que, diante do Brasil de Pelotas, jogou como lateral esquerdo. A gente não sabe se o Coudet vai para esse jogo com o Dodô, com o Rubens, ou se mantém o Patrick. E a gente também tem o Vargas, que entra como titular contra o Brasil de Pelotas, com o Paulinho no banco. Será que o Coudet vai manter o Vargas, ou o Paulinho volta para esse jogo? O Atlético do Paraná, a gente já imagina que vai mexido. O Galo, a gente precisa de fazer essa projeção aí. A verdade é que o Galo precisa de jogar a bola e melhorar essa efetividade no ataque, colocar a bola para dentro, somar 3 pontos dentro de casa, porque vai ser fundamental. Eu acho assim, o Atlético Paranaense deve vir com o time mexido, mas apesar do time estar mexido, o grande problema do Galo no primeiro encontro dessas duas equipes esse ano é o goleiro Bento, que deve jogar, né? Porque o goleiro geralmente você não troca, mesmo se você for usar um time misto, time reserva, o goleiro acaba sendo o mesmo. Sim. Então o Bento, acho que é uma preocupação que a gente tem, e o Vitor Roque, que apesar de não ter jogado contra o Fluminense, não ter iniciado o jogo contra o Fluminense, ele entrou no meio da partida e a gente já viu que é um jogador que dá muito trabalho para a defesa do Galo, para os laterais principalmente, muito talentoso, fez gol no último jogo. Boa, né? Vai dar trabalho com certeza e deve jogar, né, pelo menos uma parte do jogo. Com relação ao Galo, eu acho que o Coudet vai também com um time misto, um time um pouco mexido, apesar do Galo jogar em casa pela Libertadores, mas eu acho, por exemplo, o Dodô, eu tenho quase certeza que deve jogar na lateral esquerda, porque já não joga há um tempo, está um pouco mais tranquilo, e para mim o Coudet mostrou ontem que o titular dele é o Rubens, porque ele colocou o Patrick, mas na hora que o Patrick não aguentou mais, quem entrou foi o Rubens, né, no jogo contra o Brasil de Pelotas. Interessante isso. Eu acho que o Dodô deve entrar, acho que ele deve mexer um pouquinho, assim, colocar algumas peças que não estão entrando tanto, talvez mexer ali na zaga,
Bruno Fux e Nathan Silva, entrar com uma zaga um pouco mais considerada hoje, que não são os titulares, né? Mas eu acho que vai ser jogo duro de qualquer jeito. O Galo tem que ganhar, buscar essa primeira vitória no Brasileirão e dar moral pro time. Eu acho que o que mais está faltando agora é confiança e moral. Acho que na hora que vier a primeira vitória convincente, o time vai dar uma embalada. Pelo menos é muito importante. É isso que o Pedro falou, a gente tem que ganhar. E é muito legal a observação que você deu, Pedro. O Nathan Silva não está tendo uma sequência de jogos, né? Eu acho que pode ser uma boa oportunidade para ele entrar nesse jogo, apesar de a gente ter muita opção. Eu viria de Nathan Silva até mesmo para descansar um pouco os zagueiros. O Lemos está pegando uma sequência pesada aí na temporada, né? E já está mais claro que é titular nesse time. Mas eu iria com um time misto, sabe, gente? Eu tô com uma dúvida se eu colocaria até o Hulk no jogo de sábado, porque eu tô bastante preocupado com a parte física do Hulk, porque nos últimos jogos eu não senti a presença tanto efetiva dele. Não sei se a bola não tá chegando mesmo, redonda para ele, mas eu tenho medo também de ter um desgaste, né? Lembrando que em 2022, no final do ano, a gente perdeu o Hulk por causa do preparo físico dele, e eu tenho medo disso acarretar nos últimos jogos. O Vitor, aí nos bastidores, o Vitor até falou que acho que até daqui a pouco ele explica melhor a posição dele, e até concordo também. O Hulk tá tomando muito cartão. Então, com isso, ele pode ser poupado em muitos jogos. Mas eu acredito que ele vai se poupar, né? Ele vai se poupando, né? Pois é. Ele vai se poupando, mas eu acho que também tem a preocupação física. Eu tô muito preocupado com a questão física, além dele ter inchado o tornozelo dele ontem. Ontem não. Quarta-feira, né? Quarta-feira, tô um pouco perdido aqui. E aí, então, a preocupação é essa. O Galo vem no Independência, né? Não é no Mineirão, até mesmo para descansar o jogo para quarta-feira contra o Aliança. Gramado melhor. Então, vai ser Caldeirão na Independência, expectativa de casa cheia, para trazer a primeira vitória aí para o brasileiro. Você gosta dessa mudança para o Independência? O que você acha desse ponto aí? Eu acho interessante, até porque é uma questão que os jogadores têm levantado a respeito do gramado, né? Tem torcedor que não gosta que a gente toque nesse assunto de gramado, porque deixa a sensação de que a gente está transferindo a responsabilidade pelos resultados para o gramado, mas não é isso. Na verdade, é que vários treinadores chegam no Brasil e criticam duramente os gramados brasileiros. Jorge Jesus já criticou, o Abel Ferreira, o próprio Sampaoli, jogadores vindos da Europa criticam muito o gramado brasileiro porque influencia no jogo, influencia na qualidade do jogo, influencia no jogo de quem tem mais qualidade técnica, influencia no jogo de quem precisa de colocar a bola no chão, girar mais rápido, tocar mais rápido, influencia muito. E aí o Galo não vai jogar num gramado melhor. O Galo jogou no Independência na final contra o América e se saiu bem, né? Em vez de sofrer gol no início, fez um gol logo no início com o Pavon. E Pavon, que eu até gostaria de destacar, né? Na verdade, eu gostaria de destacar alguns jogadores que podem entrar em campo hoje contra o Atlético do Paraná. O Pavon, que errou muito contra o Brasil de Pelotas, e eu quero fazer uma observação sobre esse jogador que errou muito. O Pavon é um jogador que ele errou tentando. Então, assim, você viu o Pavon tentando muitos dribles. Eu senti que ele tentou driblar muito para dentro, então ele foi um pouco previsível. O zagueiro do Brasil de Pelotas o lateral conseguiu cortar em muitos momentos, porque ele tentou sempre cortar para o mesmo lado. Quando ele vai para o fundo, ele consegue fazer uma linda jogada, que seria uma grande assistência para o Vargas. E o Vargas desperdiça. Perde um lance completamente bizonho, horroroso, e perde o gol. Então, o Pavon, intensidade é o que a gente tem visto nele. Não dá para dizer que o Pavon tem se escondido. Aliás, é interessante a gente observar isso, porque tem jogador que não erra, mas também não agrega no jogo. Sim. Não agrega quando o time está com bola, o cara não agrega. Você vê, por exemplo, o Pedrinho errava bastante, mas o Pedrinho tinha muitas tentativas de uma bola longa, de uma bola enfiada ali no meio dos zagueiros, né? Ele trazia um pouco para dentro para poder tentar fazer 1-2 com o Hulk, que mesmo sem ter um centroavante ali para poder fazer o pivô, às vezes o Hulk fazia esse papel, algo que o Nacho fazia muito bem. O Nacho gostava de procurar o Hulk ali para poder fazer um pivô. O Pedrinho tentava, arriscava, e aí o assunto é efetividade. Ele não era efetivo nesse tipo de jogada. O Pedrinho lesionou. E aí o Pavon também não se esconde do jogo, é um cara que não tem medo, ele parte para cima do lateral, parte para cima do zagueiro, é um cara intenso, mas, volto a dizer, Vitor, você está falando que o Pavon está arrebentando, porque tem muita gente que
ouve o que a gente está falando e interpreta outra coisa, né? Vitor, você está falando que o Pavão está arrebentando com a camisa do Galo, que o Pavão está jogando muito. Nada disso, eu não estou falando isso. Na verdade, existem várias variáveis no futebol, né? E uma delas é a efetividade. Você pode ter muitas tentativas em uma determinada jogada e você ser pouco efetivo com essa jogada. O Pavão é um jogador que tenta muito, mas precisa de conseguir acertar esse drible para ser um pouco mais insinuante, para ser um pouco mais perigoso e melhorar o seu jogo no mano a mano, algo que o Keno, por exemplo, era muito bom. Você tem também o Johan, que é mais um jogador que às vezes erra bastante, mas tenta. Você vê o Johan indo para cima do zagueiro, você vê o Johan tentando uma tabela, você vê o Johan tentando finalizar, seja na bola parada ou seja de fora da área, o Johan bate no gol. O Igor Gomes também é outro jogador que tem entrado, tem tentado bastante. Confesso que o Edenilson, que também pode entrar em campo hoje, é um jogador que tem trabalhado, na minha opinião, melhor defensivamente. Ofensivamente, o Edenilson está devendo muito. A gente ainda não viu aquele Edenilson do Inter, que entrava na área, fazia gol de cabeça, finalizava. O Edenilson fazia muitos gols no Internacional. Eu achei ele muito escondido nesse jogo contra o Brasil de Pelotas também. Exato. Então, assim, o Edenilson devendo muito ofensivamente. E para o jogo de hoje, mais um destaque que eu gostaria... Dois, né, na verdade. Primeiro, é que para mim o Paulinho deveria voltar para o time. O Paulinho não é um jogador ruim, longe disso. De forma alguma, é um jogador que tem capacidade técnica, que tem capacidade de finalização, mas que vive um momento ruim, sem confiança, assim como todo o ataque do time. Tanto que o Paulinho é artilheiro na Libertadores. Então o Paulinho precisa de confiança, a bola dele precisa de entrar no gol adversário, e eu acho que pode ser oportunidade para isso. O Galo deve ir mexido, eu também acredito nisso. E também acredito que o Galo deveria se preocupar com a parte física. Mas eu quero fazer uma ressalva que o Galo não pode adiar uma vitória. Então, se for necessário que o Codê entre em campo, ele tem que entrar e o Galo tem que ganhar. Sequestra o goleiro, igual ele falou, né? Sequestra o Bento, alguém. Não dá mais para adiar essa vitória. O time precisa de confiança. O time precisa de jogar bem diante da torcida. A torcida do Galo está abraçando o Galo em jogos que o Galo está jogando mal dentro de casa. E a torcida está empurrando, está abraçando o time, está cantando, está apoiando ali. E o time jogando mal dentro de casa. Então, assim, todo time campeão tem sintonia com a torcida, entrega, a torcida se sente representada dentro de campo. Acho que passou do momento, passou da hora do Galo fazer uma boa atuação, conseguir uma boa vitória dentro de casa, dar uma resposta positiva para o seu torcedor, para a massa atleticana, e a gente embalar aí, quem sabe, uma sequência positiva, né? Uma remontada nesse grupo da Libertadores aí, faria muito bem para a moral do Galo, até mesmo para o brasileiro e para as outras competições. Você falando desse negócio de torcida, eu até penso também sobre a escalação, porque eu sinto que tem alguns jogadores que estão muito marcados pela torcida. E eu pouparia eles desse jogo, porque se eles errarem 1, 2, 3 vezes no começo, já vai começar aquele pouquinho de vai, aquela crítica. Né? Então, por exemplo, o Rubens deixaria de fora, entendeu? Desse jogo. Já tá muito marcado com a torcida. O Vargas, depois do que aconteceu contra o Brasil de Pelotas também, deixa no banco, porque é um cara que se erra mais um gol na cara ali, acabou, vai ser vaiado o jogo inteiro. O jogo termina 0, aí o primeiro tempo termina 0-0, ou só vai no intervalo, fica aquele clima de tensão e a paciência acaba. Sim, e até porque tem a questão da torcida organizada também, que protestou contra o Vargas aí, então acho que o Cudê tem que também saber, na hora de escalar, ele tem que pensar na parte técnica, parte física e também nessa questão emocional. Questão emocional que está afetando, a gente vem comentando sobre isso, né? A questão emocional vem afetando muito. E vocês falaram do fator casa. Para mim, o Atlético não fez um bom jogo nessa temporada ainda em casa. Não encheu os olhos do torcedor. Teve o jogo contra o Milionários, mas... Alguns tempos, né? O segundo tempo contra o Milionários. 30 minutos ali de brilho, né? Mas uma partida que eu gostei bastante... Gostei, assim... Gostar essa temporada tá bem difícil, mas... que foi salvo mesmo, foi contra o Santos fora de casa, né? Eu gostei bastante do time. Tipo assim, se a gente não tivesse perdido o primeiro jogo, talvez no empate a gente não estaria reclamando tanto. Talvez a gente reclama tanto pelas oportunidades perdidas do Atlético. Exatamente. Tinha grandes chances de ganhar. Então o empate, claro, no papel você falar, empatou com o Santos lá, beleza, é um planejamento que se pode fazer. Mas o Atlético deve sim essa vitória e principalmente uma boa atuação, né? Os jogadores têm que abraçar o técnico tem que abraçar os jogadores. Eu acho que o técnico falar algumas coisas na coletiva tá ficando chato, falando que o time tá bem. O time não está bem. Eu acho que
poderia bater no peito e falar assim, meu time está ruim, mas a gente está fazendo de tudo para melhorar. Eu tô vendo que os jogadores querem mudar, sabe? Eu não tô vendo, tipo assim, eles parados em campos. Eu acho que tá faltando efetividade no Atlético. Então a gente tá cobrando isso dos jogadores. Entrando a bola vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que o Atlético precisa caprichar mais no último passe, principalmente na finalização, que assim a gente vai conseguir voltar a ter um bom time e uma boa temporada. E questão de escalação aí. Vocês querem falar da escalação do Galo? Como que a gente iria, pensando aí um pouco como o Cudê? Acho que para a gente caminhar para o fim aí, acho que a gente pode fazer uma resenha aqui, sim, tentar rascunhar um time, né? Se bem que é muito difícil imaginar, mas a gente pode fazer os nossos, né? Vamos fazer os nossos pensando pela perspectiva que a gente falou, que vai ser um time misto e tentando imaginar um pouco do que o Cudê faria. No gol, não tem dúvidas, né? É o Everton. Lateral direita, eu acredito que pelo Mariano ter jogado o último jogo, ele vai com o Saravia. Ele também. Tá fazendo esse revezamento, né? Você acha também, Vitor? Saravia ou você acha que vai o Mariano de novo? Eu acredito que vai o Saravia. Mas eu entraria com o Mariano mais uma vez. Mas para esse jogo, eu imagino que eu acho que ele não coloca o Mariano, porque eu acho que o Mariano vai ser titular na Libertadores. Do miolo de zaga, ali, a dupla de zaga, a gente tinha comentado Nathan Silva ou entra com a zaga titular? Eu acho que o Lemos vai ser poupado. O Lemos está numa sequência muito grande, igual o Rodrigo falou. Eu acho que de Nathan Silva e Gemerson. Tem que olhar se os caras estão bem fisicamente, né? Se eles estiverem bem fisicamente, eu não vejo motivos para não jogarem. Vamos ver. Tua câmera deu uma piscadinha aí, mas não faz mal, não. Eu iria de Lemos e Gemerson mais uma vez. Lemos e Gemerson de novo? Usando o argumento de que o Galo não pode adiar uma vitória. Eu acho que vai ser Gemerson e Fux, dependendo, hein? Uma boa escolha também. Quando eu era a zaga antes, né, do Lemos. Que eu evitaria descansar os jogadores é que o próprio Cudê e os próprios jogadores do Galo, eles não se colocaram em uma situação de poder poupar. Eles precisam de dar uma resposta positiva, eles precisam de ganhar o jogo. Então, tipo assim, eles se colocaram nessa situação. Mas pensando que na quarta-feira é vida ou morte, na quarta-feira, se não ganhar... Vou dar um exemplo. O Galo vai e poupa seus jogadores pensando na Libertadores. Ok, Libertadores é mais importante do que uma rodada do Brasileiro. Sim. Mas aí perde para o Paranaense hoje em casa. Como é que fica o clima para a Libertadores? É complicado. Eu acho que é aquilo. Não pode colocar totalmente reserva, mas acho que ele não vai com a força máxima da massa. Assim. Até porque... A gente não tem um time titular ainda, né? E o adversário também não vai vir com a força máxima, né? Então, assim, um time misto do Galo tem bola para ganhar no time misto A defesa ficou? A defesa, então, a gente coloca... Vamos colocar Fux e Gemerson? Vamos descansar. Deixa o Nathan Silva quietinho. Pode Lateral ser. esquerda, eu acredito que vai ser o Dodô. O Patrick saiu muito cansado no outro jogo. E o Rubens, eu acho que não tá com clima para ele jogar. O Dodô tá sendo criticado igual o Rubens, só que o Rubens é um cara mais novo, mais moleque e tal. O Dodô já tá mais acostumado com essas críticas. Sim. Acho que vai ser o Dodô na esquerda. Aí na volância eu acredito que é o Otávio, porque para mim ficou claro que o Bataglia é o titular, então ele deve colocar o Otávio para fazer essa mudança. Joga bem também, não vejo muita disparidade assim. Tem cometido alguns erros bobos, mas é um bom jogador, o Otávio, gosto do futebol dele. Eu acho que tá tendo uma disputa de posição entre o Otávio e o Rodrigo. Eu não vejo o Rodrigo Batalha sendo titular, até porque ele falhou quarta-feira, né, contra o Brasil de Pelotas, então acho que ele tá disputando com o Otávio até o Alan voltar, né? Claro que o Alan é o titular desse time quando ele voltar, então eu acredito que eles vão de Otávio até para fazer uma disputa de posição entre o Otávio e Batalha. Então eu iria de Otávio de volante. Para mim agora é a parte mais difícil, que são os 3 meias ali, né? Que acho que é difícil de eu iria com Johan gosto. Na esquerda, Zaratio e Pavon. Você não pouparia o Zaratio, não? O Zaratio, eu não pouparia por um motivo. Ele precisa de ganhar ritmo, né? E ele já... Ele voltando de lesão, se ele estiver bem fisicamente, sem riscos de lesão, ele precisa de ganhar ritmo. A gente sabe que o Zaratio, com ritmo de jogo... É outra coisa, né? É um dos melhores meias do país. Eu acho assim, eu acho que o Patrick fica de fora desse jogo, porque ele correu muito contra o Brasil de Pelotas. O Edenilson não mostrou bola para jogar
dessa partida, eu acho. Eu também concordo com isso. Eu acho Zaratio, Pavon na direita, só não sei se o Johan na esquerda ou se um Igor Gomes de novo. Mas eu acho que o Johan... Ou pode ser Johan, Igor Gomes e Zaratio também. Mas eu imagino que o Pavon deve ganhar uma sequência aí. Eu acho que o Pavon joga. E no ataque? Sem Hulk? É isso? Vamos Paulinho e... Eu colocaria o Isaac. Pelo histórico, o Hulk vai... Eu imagino que o Hulk vai querer jogar. Eu também acho. Eu também acho que o Hulk vai... Outra coisa, a gente está no futebol brasileiro e a gente sabe que a gente vive de resultado. A água tá batendo na bunda já de legal da galera. Precisa de resultado, precisa de ganhar. Acho que eles não vão poupar o Hulk, não. Eu imagino que o Hulk pode sair um pouco mais cedo do campo. Pode ser. Vencer no primeiro tempo, não sei. Eles saem ali com os 20 minutos do segundo tempo. Talvez. O Hulk não gosta de ser poupado também, né? Ele reclama quando. A gente viu o Hulk jogando um jogo de campeonato mineiro que não valia nada e ele pedindo para entrar. E teve jogo que ele não foi, que ele pediu desculpa pra torcida depois. Não lembro que cidade foi. Ele gosta de jogar. Eu também acho que é difícil ele ficar de fora, mas eu queria ver o Isaac jogando de novo. O menino é muito bom, promissor. É lógico, né? Jogar ele não. Talvez ele até entre no lugar do Hulk. Se tiver... ao decorrer da partida, né? Vamos ver como que vai Paulinho, ser. Né? Hulk e Paulinho, eu acho que não vai fugir do Paulinho, não. O Paulinho precisa de jogar mais, eu acho. Acho que vai ser bom. Ele foi contratado para ser esse cara, para ajudar o Hulk, para ser importante, para ser um cara técnico diferente na frente, para fazer gols. Ele foi contratado para isso. E eu acredito que não é por conta de uma ou duas partidas ruins que ele deve deixar de ter oportunidades. Então, só para recapitular, então ficou Everson, Saravia, Fux e Gemerson, Dodô. Otávio, Johan, Zaratio, Pavon, Hulk e Paulinho. Fechamos. Esse seria o nosso time. O time bastante ofensivo, hein, meu? Otávio dá pra ganhar de 10-0, só fazer os gols. É só acertar o pé, né? É isso aí. Se acertar o pé, dá pra ganhar. E o palpite? A gente tem que fazer um vídeo depois com os atacantes do Atlético que fariam aquele gol que o Vargas perdeu. Todos, menos o Magno Alves. Aí a gente coloca Magno Alves, de Santo, Obina faria. Será que o de Santo faria? Não, o Obina era matador. Carvalho. O Obina faria, agora o de Santo. O Obination fazia, com certeza. E o Papagaio? O Papagaio fazia também. O Papagaio, nossa. Mariano Trípode, Cambalhota. Nossa, o Tomás Andrade, Tomito. Michael Bolt, será que fazia? Tem uns que eu fico em dúvida, viu? Tem uns que eu fico em dúvida, cara. O Magno Alves, eu lembro de um gol que ele errou numa final de Mineiro, cara a cara. O Patrick cortaria a canhota, que é a perna ruim, e ia meter na gaveta. É difícil, aquele gol foi inacreditável. Foi triste. E o palpite pra partida? Quem começa? Vai você, Rodrigo, você que deu a ideia do palpite. Quanto Nossa senhora, tô com medo, velho. Eu acho que vai ser 2-0 Galo. 2-0 Galo? Eu tô achando que os meus placares estão zicando, velho. Eu tô dando os placares muito positivos, já tem um tempão e nada. Não tá adiantando. 6-0. Eu vou colocar 3-1. Vai, tá bom, hein? Eu vou de 2-1. 2-1. Acho que tá bom. Tem que ganhar. 2-1 jogando bem. Perdendo um tanto de gol igual sempre. Podia ser 8-1, mas vai ser 2. Não, de virada não. Vai abrir 2-0 e levar um gol no finalzinho. Pode ser mais tranquilo. Putz, eu não aguento mais tomar o gol primeiro, não. Tá louco. É verdade. O Galo é o time da virada, mas não precisa ser assim todo jogo, não, gente. Eu acho que os jogadores estão levando muito a sério o grito da torcida de que o Galo é o time da virada. Não, calma. Vamos sair na frente algum jogo aí, porque tá duro. É isso aí, então, pessoal. É isso. Agora vamos torcer, esperar a escalação do Cudê aí. Lembrando, pessoal, que quando sair a escalação a gente posta lá no nosso Instagram. Também informações ao longo do dia. E vai ter muita coisa boa por aí. Acompanha a gente. Tamo junto. E vamos torcer que essa zica vai passar. Fechados com o Galo, né? Valeu, pessoal. Um abração para todo mundo que assistiu até o fim do vídeo. Um abraço para você. Muito obrigado por ter participado. Fique com a gente que vai ter muito mais programas, comentários, análises, entrevistas, sorteios. Vai ter muita coisa especial e bacana para a gente poder experimentar junto aqui no canal. Até mais.